e vamos falar hoje sobre o poder da intercessão. É um tema muito desafiador. Enquanto você abre no livro de Números, eu quero contextualizar você um pouquinho, porque o nosso tempo não é muito grande, para você poder entender que momento é esse que o povo está vivendo. O livro de Números, ele trata sobre a caminhada do povo no deserto, o livro da história desse trânsito até Canaã. Esse livro ele fala sobre o poder de Deus, ele fala sobre a forma severa como Deus trata o povo, mas também mostra como a graça de Deus é derramada sobre aquele povo. Esse livro ele fala sobre um caminho que trata gerações, ele vai mostrar a antiga geração, os velhos, ele vai falar sobre o tempo no deserto, ele vai falar sobre a nova geração que chega então à terra e como isso tudo acontece. E nesse capítulo 14, ele é fundamental e decisivo nessa caminhada. Eu quero que você entenda que nesse momento Moisés clama pelo povo. Eu queria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 13, e ele fala assim: Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhe prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. Amém? Deus amado, que a tua palavra ela encontre no nosso coração um lugar nessa manhã, e que ela faça separação na vida de cada um, que o teu Espírito Santo traga um discernimento dentro da realidade na vida de cada um, ministrando aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia. Amém e amém. Queridos, eu quero começar com esse texto e dizer para você que esse momento dessa oração de Moisés, ela replica o momento talvez de maior crise do povo. O povo estava escravizado no Egito, o faraó toma o povo como escravo, e o povo clama a Deus por um socorro, e Deus levanta Moisés como profeta, boca, líder do povo, para conduzir o povo dali para a terra prometida. E então há toda uma crise que acontece, o coração de faraó endurecido, vem então as pragas sobre aquele povo, e depois disso, esse povo então sai em retirada para Canaã, e o faraó sai atrás com o exército dele para dizimar o povo, e nessa caminhada muitas coisas sobrenaturais acontecem. O povo é tomado por um desafio diante do mar, e as águas se abrem, e milagres vão acontecendo, e a Bíblia retrata que todo o tempo Deus estava com o povo, em todo o tempo o Senhor esteve suprindo todas as necessidades daquele povo. Durante toda a caminhada, a Bíblia retrata que a comida vinha do céu, o maná, e durante o dia no deserto aquele calor era amenizado pelaquela mão de nuvem que protegia o povo, e à noite o frio que poderia matar o povo era amenizado por uma coluna de fogo. Deus cuidou do seu povo durante todo o tempo. E esse povo chega num lugar que é decisivo, eles chegam diante de Canaã. E nessa hora então, Moisés levanta os espias, as pessoas que estariam ali sondando a terra. Então eles vão até aquele lugar, observam, voltam e trazem então a maioria um diagnóstico, ou uma decisão, ou uma visão tenebrosa daquela terra. E nessa hora acontece a maior crise diante daquele povo. A crise que decidiu a vida daquele povo, de muitas daquelas descendências. E é nessa hora que Moisés clama e pede a Deus que
tenha misericórdia do povo. E ele pede que Deus seja gracioso, que Ele seja bondoso, assim como Ele já foi. E em alguns momentos nessa caminhada, como no capítulo 11 também, onde o Senhor dispensa sobre o povo também o castigo, Moisés intercede ao Senhor e a mão de Deus é amenizada sobre o povo. Então todo o tempo esse líder, ele esteve intercedendo e orando pelo povo. E depois eu vou entrar um pouco mais na história, mas eu quero dizer para você que a intercessão, ele é o fundamento de tudo. Ela foi o meio de comunicação de Moisés com Deus durante toda a caminhada. E nós, quando começamos a nossa caminhada cristã, entendemos que ela é um fundamento, que a oração é o fundamento principal da nossa vida com Deus, que é a comunicação, que é a intercessão, é quando eu encontro Deus, é aquilo que sai do meu coração e eu lanço então para o Senhor, para que encontre o Senhor o meu pedido, a minha intercessão, o meu clamor diante dEle. Muitas vezes nós não sabemos expressar nem o que queremos, não é assim? E nesse momento então vem o Espírito Santo, que Ele vai interceder por nós, Jesus vai interceder por nós, vai dizer aquilo que eu não consigo dizer. O Espírito Santo vai ler o meu coração quando eu não consigo falar nada, então eu consigo orar até em silêncio, quando o meu coração está contrito diante de Deus. E essa é a intercessão. Isso é fundamental na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E é interessante que a intercessão, ela é a intenção espiritual de interceder por alguém, de lançar palavras, bênçãos sobre a vida de alguém, até mesmo sobre a nossa própria vida. E Deus é o mais interessado em abençoar, querido. Em Isaías 59, ele fala que o braço não está curto, que não possa ser estendido, que o ouvido não está tampado, que não possa ouvir o seu clamor. Em vários momentos na Bíblia, a Bíblia vai deixando claro a intenção de Deus em abençoar você. Em Mateus 6,6 fala que então seu pai que ouve em secreto vai responder em secreto. Ele está falando que até aquilo que você pede, só você e Ele, que você vem para cá pela manhã e você ora bem baixinho e fala para Ele, Ele vai ouvir em secreto e vai te responder. Em João 14,13 e 14 ele fala que eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então a palavra do Senhor é repleta de versículos, de histórias, de textos, daquilo que mostra para mim e para você e alimenta a minha fé de que Deus ouve a nossa oração, amém? Amém. Essa é a intercessão, isso é fundamental. E nesse momento, quando o povo é tomado por essa crise, Moisés então intercede de forma poderosa a Deus e pede a intervenção de Deus sobre o povo. E para começar esse tempo, eu quero falar com você primeiramente que para você viver o poder da intercessão, veja com os olhos espirituais. Parece óbvio, como nós ouvimos ontem do pastor Miguel, o óbvio tem que ser dito. Parece óbvio, quando você ora a Deus e pede uma bênção, você não está pedindo algo material, você está pedindo algo espiritual. Você está intercedendo de forma espiritual a Deus, e é preciso que os seus olhos vejam isso de forma espiritual. Entenda uma coisa, no capítulo 13, acontece então um momento onde um de cada tribo, 12 homens são enviados para espiar a terra, e então Moisés, em obediência ao Senhor, levanta, reúne eles, envia eles à terra e fala: vocês vão lá, vocês observam a terra, vê se a terra é boa, se é frutífera, dá uma olhada, vê que povo tem lá, se as cidades são fortificadas ou não, como que a gente pode fazer para tomar essa terra. E eu entro na história, irmão, eu entro na história e penso o seguinte, que eu queria ser um daqueles 12, eu queria demais ir lá, porque pensa só, eu já andei tanto tempo no deserto por uma terra, e eu sei que ela está ali, eu fui convidado para ser o primeiro a ir lá espiar ela, iria com muita vontade. E eles chegam diante da terra e eles não ficam 2 dias ali, eles ficam por 40 dias naquele lugar, irmão. E eles olham, observam tudo, e então eu fico imaginando a ansiedade do povo, esperando a resposta deles, fazendo eles vão vir, vão dizer como é que vai ser, a gente vai conseguir, e todo mundo ali esperando eles voltarem, então eles retornam. E no capítulo 13 de Números, no versículo 26, eles trazem um relatório para Moisés. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Eles tinham todos os sinais, queridos, que aquela terra era terra de bênção. Eles tinham todos os sinais de que aquele lugar foi preparado para eles. E nessa hora que eles chegam, eles não escondem isso. Eles relatam para o povo: olha lá,
lá da Mana Leite e Mel, a gente trouxe aqui um cacho de uva e 2 homens tiveram que carregar, e eles mostram que aquela terra é um lugar de bênção. Nessa hora eu já teria trazido pelo menos a cabeça de um gigante comigo já, no mínimo, para mostrar a ele, lá tem gigante, nós já matamos um, já tem aqui, já é menos um lá, né? E eles chegam e apresentam aquilo. Mas tem uma coisa, querido, é nessa hora que começa um grande desafio no mundo espiritual. Em meio a toda essa verdade, os olhos da maioria daqueles homens é tomado pelo medo, pela insegurança, pela falta de fé, e o povo se esquece da promessa de Deus. Eu estudando esse texto, eu fiquei irritado, sozinho na minha sala, eu tenho uma salinha lá, levantei da cadeira, irmão, foi como é que pode? O povo percebe a manifestação de Deus na caminhada até aquele lugar, manda pessoas, as pessoas vão, trazem os sinais. O que mais precisaria para poder tomar aquela terra? O que mais precisaria? Fé. Fé na promessa. E é nessa hora que eles são tomados pelo medo, pela descrença. E é interessante isso, e eu quero começar aqui uma aplicação na sua vida, na minha, dizendo o seguinte, que a bênção de Deus, ela não vem pronta. Ela não vem pronta, Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse nisso, e aí vem aquela coisinha pronta e perfeita. Não, ela é construída. Tudo na nossa vida cristã é um processo. Tudo é um processo. E eu entendo que aqui era o ápice do processo. Era o tratamento para o coração do povo. Era para o povo ser melhorado. E quando nós oramos a Deus e pedimos uma intervenção de Deus, por exemplo, para o nosso casamento, Senhor, abençoa meu casamento, eu estou em crise no meu casamento, e você começa a orar e clamar a Deus, porque a sua casa é do Senhor, porque o seu casamento foi uma aliança feita dentro do que a palavra do Senhor diz, você entende que Deus pode intervir de forma sobrenatural no seu casamento, até você descobrir que o problema é você, no casamento. Aí a coisa começa a mudar um pouco. Fala assim, não, Senhor, é isso aí mesmo e tal, a gente vai lutando, vai vencendo, e você começa a mudar a sua oração, e daqui a pouco você não consegue abandonar tudo aquilo que tem acabado com a sua aliança, porque você orava pela restauração de outra pessoa, você orava pela restauração da aliança, e quando você entendeu que o processo tem que ser vivido, então é doloroso, é ruim abrir mão. Eu não quero abrir mão dos prazeres, eu não quero dizer não para aquilo que satisfaz a minha carne. Então, mais uma vez, eu venho para os 7 dias de oração, depois de 7 edições, pedir pela mesma coisa, pedir que Deus faça aquilo que eu estou pedindo há 7 anos, e não acontece. E você não entendeu que diante da cidade, diante de um diagnóstico que foi dado, de que lá haviam gigantes, de que eles destroem e enterram os seus, que eles podem nos matar como gafanhotos, de que eles são muitos, que as cidades são fortificadas, que não tem como entrar ali, se nós formos ali seremos destruídos e o nosso nome será tirado da terra. Diante de tudo isso, você não pode esquecer da promessa de Deus, porque essa promessa de Deus, ela vai reconstruir a fé no teu coração, e é a fé no teu coração que vai entender que você precisa ser melhorado em Deus. Querido, é tão ruim quando nós ouvimos pessoas ou atendemos pessoas e ela chega com o diagnóstico inteiro da outra pessoa. Pastor do céu, olha só. Aí começa, fulano é isso. Eu não sei porque Deus não levou ela ainda. Está aqui só dando trabalho, Senhor. Aí eu fico olhando para a pessoa e pensando, meu Deus, ela se descreveu ali, né? E muitas vezes é assim. Nós chegamos para Deus, queremos uma benção pronta e não estamos dispostos a viver o processo. Você pode ter pensado que o processo do povo seria passar pelo deserto. Não. O povo caminhou pelo deserto, Deus deu suprimento. Deus deu ao povo crocs, porque nem a sandália estragava. Eles andaram de lá e não acabava nem a sandália do pé. E eles foram andando. Deus deu tudo para aquele povo. E o que eles fizeram? Diante da bênção, eles foram tomados pelo medo. Eles acharam que a coisa ia ser fácil, que a coisa ia ser só chegar lá, abrir a porta e ia ter uma chave do projeto. Olha aqui, a casa do deserto, projeto Canaã, pega a sua chave e tome sua casa. A terra está pronta. Não é bem assim, querido. Não é bem assim. Nada, querido, que é construído espiritualmente é construído sem luta, sem peleja, sem oração. Ailton acabou de testemunhar sobre 24 anos de oração pelo pai. E é assim, você ora e é como um filho. Eu tenho 2, e quando ele quer uma coisa, eu descobri uma coisa, eu pensava assim, não, eu vou colocar isso diante de Deus, vou orar e Deus vai fazer. Senhor, abençoa isso aqui, toma nas tuas mãos isso aqui, e não orava mais.
Eu descobri que meu filho, quando ele quer o iPad, ele pede. Se eu não tiver um, eu faço um, querido, com o que eu tiver na mão para dar para ele. Porque eu não aguento mais ouvir ele. Pai, dá iPad. Pai, eu quero um Lego. Pai, eu quero um Lego. Cadê o dinossauro, pai? Cadê o dinossauro? Cadê o tubarão martelo? E ele começa a pedir as coisas. E ele pede, e eu sou o pai dele, né? E eu olho para o meu filho pedindo, e depois que eu olho e falo assim, olha, ele quer muito isso, né? Eu começo então a pensar, rapaz, será que isso vai ser bom para ele? Aí eu sou juiz ali, né? Vou pensar, não, acho que não, acho que sim, acho que agora pode ser, acho que pode ser depois. Mas o que acontece? Chama a atenção do pai. Então, na hora que o povo poderia ter clamado a Deus para a intervenção espiritual de Deus, assim como aconteceu durante todo o período, o povo se fecha e se amedronta diante do desafio. E nós precisamos entender nessa manhã que para viver essa oração de poder é preciso ter um coração de fé, é preciso ter um olhar espiritual sobre as coisas de Deus. E assim, o problema da oração não respondida muitas vezes está ligado à falta de intimidade com Deus. Você pede algo a uma pessoa que você não conhece. É assim. Você vai orar, fulano, você quer que eu ore pelo quê? Não, ora pela minha vida, pela minha saúde. Você não sabe o que você quer. Você não conhece a quem você está pedindo. E sabe o que acontece? Nada. Porque Deus, Ele trata com a intimidade. Ele trata com a intimidade. Pedimos algo a Deus porque precisamos. E aí a Bíblia fala em Mateus 7 que Ele é bom. Se você quer mal, sabe o que é bom para o seu filho, imagina eu que sou Deus. Eu que te criei, eu sei da tua necessidade, cara. Pode ter certeza que eu vou te dar aquilo que você precisa. Aí você apresenta a Deus algo que está relacionado à enfermidade, talvez, não sei, ou crise financeira, no casamento, os seus filhos estão fora do caminho do Senhor. Mas quando nos deparamos com o desafio do processo, que é quando somos melhorados em Deus, passamos a ver com os olhos carnais e os gigantes são muito grandes, os muros são muito altos, os desafios são muito grandes, eu não consigo. E por que eu não consigo? Porque eu percebo que é em mim que tem que ser tratado. Eu começo a dar passos para trás e desisto da batalha. E perco diante de Canaã a oportunidade de entrar. Diante de Canaã a oportunidade de entrar. Depois de ter saído de lá, chegado aqui, não entrar. Porque não acreditou. Isso é fundamento para a sua vida. Em Números 13, ele fala que então Caleb fez o povo calar-se. Eu imagino o grito de Caleb. Eu imagino o grito daquele homem dizer assim: vocês estão ficando loucos? Espera aí, olha só, presta atenção numa coisa. Ele fala assim, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. O coração daquele homem estava tomado por fé. Ele tinha certeza da promessa, ele não esqueceu de tudo que Deus fez. E daqueles 12 homens, somente Josué e Caleb acreditam que seria possível tomar a terra. Só eles. Tenha um olhar de fé como o de Caleb, você viverá milagres na sua vida. Então não seja intimidado pela circunstância. Você está sem habilidade espiritual, sem treinamento. Você está tão material, tão secularizado, que você esqueceu do sobrenatural de Deus. E diante disso você olha para aquilo, acha que é impossível, acha que é humanamente impossível, que aquilo que não pode acontecer, e você desiste, porque você esqueceu de que Deus tem promessas para a sua vida, que precisam da fé para ser ativada. Então Caleb vai lhe dar aquela palavra de motivação. Mas é interessante que no meio do povo, querido, nós temos os esperançosos e os que não são esperançosos. Versículo 31 de Números 13, ele fala que mais os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Espalharam entre Israel um relatório negativo acerca da terra. E o pior, querido, o povo acreditou no relatório negativo. E tudo aquilo que aconteceu foi colocado de lado. Então eu quero desafiar você a entender uma verdade nessa manhã. Cuidado, pessoas enviadas por Satanás até você dirão que você não consegue. Pessoas boca do diabo chegarão para você e falaram: não, divorcia, troca de esposa, troca de marido, larga teu filho para lá, faz outro financiamento para tu pagar essa dívida aí, vai lá, resolve.
Pessoas vão chegar para você para dizer um monte de coisas que não vêm de Deus. Então é preciso ter discernimento. Aqui há uma falta de entendimento espiritual, faltou um olhar espiritual do povo diante das circunstâncias. Não acredite nelas, creia na promessa de Deus e viva um tempo novo na sua vida, amém? Uma outra verdade para entendermos o poder da intercessão é que para você viver o poder da intercessão, tenha um coração grato a Deus. Deus já tem te abençoado ricamente. Reconhecer isso é dar a glória devida a Deus, a Ele, que Ele merece. O povo de Israel, mais uma vez, volta a murmurar contra Moisés e contra Deus. No versículo 1 do capítulo 14, ele fala que naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Mas é muita boca do capeta um trem desse aqui, né? Eu fico imaginando Moisés dando caspa de tanto estresse com esse povo. Não tinha Dorflex, Doramiflex, Tandrilax. Não tinha essas coisas naquele tempo. Mas devia ter um chazinho, alguma coisa que acalmava aquele homem. Ou então ele ia para a tenda orar. Porque diante de um relatório desse, o povo murmurar e acusá-lo, é muito doloroso isso, querido. E o texto ainda fala mais. Ele fala assim: a gente pode levantar um novo líder. Vamos trocar esse pastor aqui, vamos colocar outra pessoa no lugar dele aqui, e a gente toca de volta lá para o Egito. A murmuração toma a boca do povo de novo. E mais uma vez, isso entristece o coração de Deus. Entenda uma coisa: a murmuração, ela vai distanciar o seu coração de Deus. E aí o que acontece é o seguinte, pensa só comigo. O povo está escravizado, o faraó escraviza o povo clama ao Senhor. Deus levanta Moisés de forma sobrenatural, sarça ardente, fala com ele, né? Ele vai lá, levanta, fala com o faraó. Então o coração do faraó é endurecido. Depois disso vem as pragas que vão mostrando a forma milagrosa e sobrenatural de Deus, e a mão de Deus sobre aquele povo, dizendo: esse aqui é meu povo e vou separar eles. Então eles saem no deserto. Então você costuma ver comida cair do céu, querido? Você costuma ver? Se você costuma ver, me chama que eu quero lá ver. Eu não costumo ver. Então vem mais um milagre. A alimentação do povo era milagrosa. A água saía da pedra e Deus fazia acontecer. E durante o dia que eles poderiam morrer por causa da desidratação no deserto que acontecia, vinha a mão de Deus como nuvem, milagre de novo. Aí não, de noite, agora tem um tal de uma coluna de fogo que aparece aqui, que aquece nós. Não apareceu, estava sempre aí, está vendo ali, ó. Olha lá ela lá, ó. Milagre de novo. Aí chega diante do mar, passa no mar de pé enxuto. Milagre de novo. E tudo isso aconteceu para mostrar para aquele povo quem é Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra dos milagres que Deus fez na tua vida, no passado? Quando Ele te tirou daquele lugar de cativeiro, quando Ele te resgatou, quando Ele te levantou, quando você era feio e casou. Você lembra disso? Ninguém te queria, Deus levantou um que chegou e falou assim: meu Deus! Aí você olhou assim: é milagre isso aqui, né? Você lembra disso? Você lembra quando você estava em crise financeira e Deus colocou a mão dele de intervenção sobre a tua casa e brotou dinheiro, brotou desconto, a coisa aconteceu, o negócio andou. Milagres. Você lembra quando tinha pessoas enfermas na sua vida, ou até mesmo você clamou por Deus e Ele fez milagres? Isso tudo que aconteceu na sua vida, aconteceu para que você entendesse quem é Deus na sua vida, para que você pudesse vencer os desafios que estão vindo para você agora. Não para você olhar para os gigantes e dizer: eles são muito grandes, nós não venceremos. E como o povo começar a gritar de forma desesperadora: meu Deus, e agora o que faremos? Vamos voltar para o Egito. E de novo, o tempo inteiro eles se remetem ao tempo de cativeiro. O tempo inteiro eles olham para a mão e veem a marca da algema. Talvez olhem para o corpo e veem a marca da escravidão. Não era melhor, eu apanhava, mas tinha o que comer. Eu apanhava lá, mas tinha Netflix lá, aqui não tem. Eu quero voltar para lá, é prazer, lá é bom, porque aqui tem desafio, e esse desafio ele entra dentro do meu caráter, tem que mudar a minha fé, isso dói, é melhor voltar. Então o povo começa a murmurar de novo, e eu fico imaginando que nós temos duas categorias de crente, querido. Isso é muito espiritual. Você tem um crente Nutella e o crente raiz. Guarda no teu coração isso. O crente Nutella é aquele que chega diante. Eu fico imaginando, nós tínhamos 10 Nutella e 2 raiz, dos 12 que foram, confere? 10 chegam diante da terra e ficam olhando para o gigante e pensam assim: cara, meu Deus, é muito grande, meu Deus,
Olha o tamanho daquele gigante, olha o tamanho daquele muro, e eles voltam e já chegam chorando, não conseguiremos. E aí começa a passar o relatório negativo, e eles esquecem de quem é Deus, choram, fazem birra. Quando Deus não responde aqui, vai para o 7 dias da outra igreja, e não responde, vai para o outro, aí fica procurando resposta, mas na verdade está morrendo de medo, é Nutella. Vê o gigante e tem medo, vê a dificuldade e esquece a promessa, olha para as coisas, se intimida, fica paralisado, está anestesiado espiritualmente. Você não vai ser assim, amém? Pelo contrário, você vai ser Josué e Caleb, que é crente raiz. Crente raiz. Que ele chegou lá e falou assim: olha, tem gigante lá, e é o seguinte, me dá uma espada que eu vou lá e mato eles. Eu fico imaginando a vontade de chegar lá e tomar terra, cara. É crente raiz. Olhou para a dificuldade e percebeu assim: olha, ele é muito grande. Grande o quê? Ele abriu o mar, ele me deu comida, ele me deu calor no frio, ele me livrou do sol, ele me sustentou até aqui agora. A minha crocs não acaba, ele está comigo até aqui, eu vou tomar a terra, amém? Amém? Meu querido, isso é tão íntimo. Viver isso é tão íntimo, é tão pessoal, é tão dentro do teu coração, tem tanto a ver com a tua vida com ele. Sabe por quê? Porque o altar de intimidade da sua vida está quebrado. E é nessa hora que você vira o Nutelão. Você olha para a dificuldade e não consegue. Você fica paralisado. E a sua oração não tem poder. A sua intercessão, ela não chega no coração de Deus, porque você já está orando com dúvida. Na minha concepção, aqueles 10 já foram derrotados. Eles estavam mortos e não sabiam. Descobriram depois que voltaram. Porque 2 homens tinham o coração tomado de fé e não murmuraram. Eles acreditaram no sobrenatural de Deus. E mesmo diante de tudo isso, o povo reclama. E o povo levanta então palavras de maldição sobre si mesmo. Entenda uma coisa nessa manhã, querido: pare de reclamar em nome de Jesus. Pare de reclamar da sua casa, ela é sua. Foi Deus que te deu. Pare de reclamar do seu carro, ele é velho, mas está quitado, irmão. É seu. Pare de reclamar da sua esposa, ela é a única pessoa da terra que te atura. Pare de reclamar do seu casamento, quando você percebe que dentro do processo de restauração do seu casamento, muita coisa está em você a ser mudado. Pare de reclamar dos seus filhos, eles são herança do Senhor para a tua vida. Eles são bênçãos de Deus para a tua casa. Então vai se relacionar com eles, vai gastar tempo com eles, vai imprimir neles um relacionamento com Deus, vai caminhar com eles. Então nós temos hoje um povo que a boca está pronta para reclamar. Você quer tudo pronto, cara, e as coisas não funcionam assim. Deus é um Deus de processo. Para conquistar aquela terra era preciso ter um coração voltado nas promessas de Deus e uma boca de esperança. Para de reclamar na tua saúde. Deus já te curou, te restaurou e vai fazer de novo, amém? Confia e crê. É preciso ter um coração de fé. Para de reclamar da sua igreja, querido. Para de reclamar do seu pastor, porque foi aqui que você encontrou e viveu momentos sobrenaturais na sua vida. Então fecha a tua boca, não reclama, mas enche o teu coração de fé, e Deus vai fazer grandes coisas. No versículo 11 do capítulo 14 diz que o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Mas era para mandar um raio do céu, doido. Acabar com tudo ali. É aí que começa então o momento da oração intercessória de Moisés para com o povo. Continua intercedendo com fé, sem murmurar. Deus vai ouvir o seu clamor, amém, querido? Eu estava conversando com a minha esposa ontem à noite, e eu tentando fazer o sermão com o menino puxando o short, e o outro puxando a camisa para trás, e eu tentando ler no iPad: pai. É um desafio, querido, é um desafio, né? E eu falando para ela assim, que é muito bom chegar na 7ª edição dos 7 dias de oração, e olhar para trás e perceber que lá no primeiro 7 dias de oração, eu estava aqui orando pelo meu casamento, está abalado, tinha casado há pouco tempo, e orando, Deus, pedindo intervenção dele. Deus, me ajuda no meu casamento, na minha vida financeira. E uns 3, 7 dias de oração orando pela minha vida financeira, crise, aquela coisa toda. E aí vieram os filhos, e aí os 7 dias de oração já foi orar pelos filhos, e a coisa vem andando, e hoje já é um outro tempo, e eu consigo chegar hoje, nessa 7ª edição, e olhar para trás e dizer para você: Deus respondeu tudo aquilo que eu clamei, Ele me deu, tudo.
porque eu nunca duvidei que Ele podia fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, foi doloroso, não foi fácil não, porque eu entendi que de tudo aquilo que eu pedi a Ele, tudo aquilo deveria ser mudado em mim, tinha que ser mudado aqui. Então eu entendo uma coisa nessa manhã, existem coisas que você tem pedido a Deus, que precisam ser mudadas em você primeiro. Aquele povo sem fé nunca poderia ter alcançado aquela terra, nunca. Entenda, o livro inteiro mostra como Deus fez. Ei, Deus tem te abençoado, Deus já tem te dado, Deus tem dispensado sobre a sua vida bênção sob medida, e você não está vendo isso. Você está com o coração insatisfeito, você acorda insatisfeito, dorme insatisfeito, fica olhando para a vida alheia, fica se comparando com outras pessoas, diz ele tem e eu não tenho, eu quero o que ele tem e eu não tenho. Para com isso, curva-se diante do Senhor, coloca diante do Senhor na tua intimidade, diz a Ele qual é a tua aflição, que Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. Essa intimidade está quebrada, irmãos. Hoje vivemos um tempo onde você cultua pela internet, isso é bênção de Deus, mas eu vou falar uma coisa para você, aí na sua casa também tem um secreto. Vá para o seu cantinho, ore a Deus. Vivemos um tempo onde você quer chegar na igreja, quer uma música boa, um culto bom, uma mensagem legal, você quer sorrir, quer ser desafiado, mas na segunda-feira você é o mesmo. De segunda a sábado você não muda nada, você não acrescenta na sua rotina hábitos espirituais na sua vida que te aproximam de uma intimidade com Deus, para que você viva com Deus uma intimidade ao ponto de falar com um Pai que você conhece, ao ponto de falar com um Pai que você tem intimidade, relacionamento com Ele, e você pode chamar Ele de papai, e você pode vir aqui orar e pedir: papai, o Senhor conhece aquilo que eu já tenho apresentado para o Senhor, e você vai começar a falar com Ele como um filho fala com o pai. Mas pelo contrário, enchemos o nosso coração de murmuração, é uma insatisfação eterna, nada consegue satisfazer o teu coração, e Deus então coloca: até quando esse povo vai me tratar com esse descaso? Eu sou Deus. O fato de Deus não ter respondido ainda a sua oração não quer dizer que Ele tenha esquecido de você, quer dizer que você não está pronto para aquilo que Ele pediu. Então é mais ainda necessário buscar esse Deus em intimidade, para viver esse tempo novo com Ele. Ontem foi muito uma bênção a palavra do pastor Miguel, ontem eu fiquei aqui sendo ministrado, né? E é interessante aquilo, porque Deus, Ele vinha ali e Ele fala para o povo assim, olha, Ele apresenta no segundo capítulo, né, todo o amor dEle para com o povo, em meio a um povo cego, um povo surdo, que não via a manifestação de Deus, não conseguia perceber a presença dEle, e Ele como um pai está ali, pronto a te abençoar. Esse é o nosso Deus, porque a fidelidade e a graça dEle é sem medida. Continue intercedendo com fé, sem murmurar, Deus vai ouvir o seu clamor, amém? Por último, queridos, é o seguinte: esta manhã eu quero que você entenda e viva uma intercessão de poder, porque a intercessão tem poder. Tiago 5,16 fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Moisés, ele vem interceder a Deus diante do caos. Presta atenção, nessa hora, no capítulo 14, depois que o povo traz o relatório, o povo entra em caos, há uma discussão, choro, pranto, e eles começam a dizer: era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter morrido no deserto, vamos levantar um novo líder, vamos voltar, e aquela crise toda acontece, mesmo com a palavra de Caleb, mesmo com o depoimento positivo de Josué e Caleb de fé, isso não convence o povo é tomado pela visão negativa, que não conseguiria, e no meio desse caos, um homem, eu entendo que ele se separa, e ele fica olhando para aquele povo, e ele baixa a cabeça dele, e ele vai falar com o pai dele, com muita intimidade. A gente aprende muito com isso aqui, querido. Talvez as coisas estão desorganizadas na tua vida, está tudo bagunçado, é difícil até de saber por onde começa a organizar a casa, você não sabe, você olha para trás e percebe que os erros cometidos no passado, eles desorganizaram muito o que tem aqui hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você: pare tudo que você está fazendo, baixe sua cabeça e ore ao Senhor, e comece a interceder a Deus pela mão de provisão do Senhor. Seja sincero com Deus, confesse o pecado, porque é o que Moisés faz, ele confessa o pecado do povo,
e pede a intervenção de graça de Deus para com o povo, mas é momento de parar. Ele poderia naquela hora ter dito: não, nós vamos tomar a terra porque é promessa de Deus, e vamos com os que acreditam, pega aí o povo de Josué e Caleb, vamos tomar essa terra. Mas não, no meio da desorganização, é necessário buscar direção de Deus, e só em oração, só através da intercessão, você vai conseguir fazer com que aquilo que você tem clamado alcance o coração de Deus. Mesmo como um pai que está pronto a te ouvir, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua boca clamar, pedindo para que Ele faça, porque Ele é Deus. Então Moisés vai e diz ao Senhor, ele coloca aqui várias situações, e é uma oração há muito temor na oração de Moisés nesse momento, há muito temor. No versículo 17 ele fala, nos iniciais de 13 a 16, ele vai apresentar: Senhor, como que eles verão isso, Senhor? Porque se o Senhor está dizendo que todos vão morrer, como é que vai ser isso? Vão dizer que o Senhor prometeu uma coisa e não deu. E ele começa a colocar diante de Deus aquilo que Deus já tinha dito para ele lá na sarça ardente, lá no princípio, lá no chamado. Então entenda uma coisa, querido: é o primeiro amor que aquece o teu coração, é o primeiro amor, aquilo que você viveu lá no início, você precisa ver de novo. E nessa intimidade, esse homem nos ensina o seguinte: a mesma intimidade em que Deus chega para ele e fala com ele diante da sarça ardente, é a mesma que ele chega diante do Pai e diz: Pai, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia desse povo. E ele começa a clamar: mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. Ele diz: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Tem uma vírgula, querido, e ele diz: se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade. Entenda uma coisa: o castigo faz parte do processo. Fala para quem está do teu lado aí, fala para ele assim: olha, o castigo, fala para ele, o castigo faz parte do processo. Não tinha como, Moisés tinha consciência disso, de que aquilo que o povo fez era desagradável aos olhos de Deus, mas ele clama e intercede pela misericórdia de Deus. E no versículo 19 ele fala que, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como os tem perdoado desde que saímos do Egito até agora. Entenda uma coisa: há poder na intercessão. O poder não está em nós, o poder está em Deus, aquele que ouve o nosso clamor. A intercessão ela tem poder quando se baseia nas promessas de Deus. Pastor, então não é tudo que eu peço que eu vou ter? Exatamente. É preciso que a sua oração seja tomada da palavra de Deus, tomada daquilo que Deus tem para você, porque no versículo 20 ele diz: olha, eu ouvi o teu clamor e perdoei o povo. Deus ouve o clamor e perdoa o povo, mesmo impondo condições. Aqueles que não creram morrerão, eles e toda a sua descendência morrerão. Somente os que creram pisarão na terra. Mas nessa hora é interessante entender que a oração de Moisés ela é tomada das promessas de Deus. E quando suas orações em favor de outra pessoa, ou até mesmo de você mesmo, ela é tomada da promessa de Deus, aí você está lembrando daquilo que Deus disse para você. Em Números 23, 19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele não muda. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A palavra de Deus contém promessas que podem mudar a sua vida. Mas é preciso ter intimidade com essa palavra, é preciso ter intimidade com esse Deus, é preciso ver um exercício de conversa com esse Deus. E muitas vezes vemos os 7 dias de oração com tanta intensidade, que na segunda-feira você acorda sozinho às 5 horas da manhã. O corpo já está habituado, então continua orando, continua clamando. E muitas vezes vivemos de campanha. É tão ruim isso, querido, porque as campanhas passam e a nossa luta continua. Então é preciso viver um hábito de clamar a Deus diariamente, de conversar com Ele. Isso chama-se relacionamento com Deus. Isso é fundamental. Então a palavra de Deus ela contém promessas que podem mudar a sua vida, promessas de salvação. 1 João 2,25 fala que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, a salvação. João 10,10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Deus tem promessa de vida em abundância para você.
Pastor, mas está tudo muito difícil. Então começa a buscar na palavra aquilo que Ele anunciou para você. Começa a colocar isso na tua oração. Enche a tua boca de Bíblia, enche a tua boca de temor ao Senhor, e começa a pedir a intervenção milagrosa dEle sobre a tua vida, que Ele vai ouvir o teu clamor. Deus tem promessas de vida financeira abençoada para você. Mas deixa eu falar uma coisa para você: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. É uma incoerência muito grande quando você tem uma cultura mesquinha diante das coisas de Deus e quer ser extremamente abençoado financeiramente. A palavra de Deus fala que você tem que fazer prova dEle, ser fiel com Ele. Isso envolve as suas finanças. Vemos um tempo onde as pessoas estão com uma expectativa muito grande nesse ano financeiramente, de se organizarem. É preciso que você entenda quem é o Deus do seu dinheiro: é Mamon ou é o Senhor? E você tem que entender que essas promessas, elas estão ligadas a um exercício de prática dessa palavra. Então Deus tem bênção na sua vida financeira? Sim, Ele tem. Deus, Ele tem bênçãos para você na área da família, certamente. Ele fala aqui para você que você vai deixar pai e mãe, você vai se unir a uma outra pessoa e vai ser com ela uma só carne. Ele diz o seguinte em Gênesis 2:24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, Deus tem um marido para você, viu moça? Viu moça? Amém? Ô macho, Deus tem uma esposa para você, amém? A promessa. Agora tu pega esse versículo, tatua ele no teu peito, irmão. Ora todo dia e começa a clamar ao Senhor que Deus vai intervir. Tem pessoas rindo aqui que já encontraram essa promessa. Isso já aconteceu. E o que acontece? Você está ali, ó, com o coração duro, reclamando porque está solteiro. Ah, porque essas mulheres não querem nada, que não sei o que, começa a reclamar de tudo, né macho? Aí você, mulher, fica: esses homens não querem nada. Mas o que acontece? Quem tem que ser melhorado? Você em Deus. Você em Deus. E você começar a fazer menção da palavra, que Deus tem promessas para a família. Deus tem promessas para a família de paz. Sua casa está um terror, seu relacionamento com a sua esposa está difícil, Deus tem promessa para a sua casa. É preciso que você comece a clamar. Saia orando na sua casa, comece a interceder, mas tenha um olhar espiritual sobre a sua própria vida. Tenha discernimento espiritual para entender aquilo que precisa ser mudado dentro de você, para que você não olhe para trás e lembre do deserto ou do tempo de escravidão e queira voltar e abandonar tudo aquilo. Deus tem promessas de cura para a sua saúde, amém? Isaías 53 fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A palavra do Senhor, ela é repleta de momentos onde Deus ministra cura na vida de pessoas, e tem feito até hoje. E essa palavra precisa estar na sua boca. Você precisa encher o seu coração disso. E é nessa hora então que no versículo 20 do capítulo 14, então Jesus diz a Moisés que Ele ouve a oração de Moisés. Ele diz: o Senhor respondeu, eu os perdoei conforme pediu, amém? Então entenda uma coisa nessa manhã: viva uma vida de intercessão com olhos espirituais, tá? Viva uma vida de intercessão com o coração tomado de fé e sem murmuração. Experimente na prática a intercessão poderosa, usando e fazendo menção da palavra de Deus que é viva na sua vida, amém?